Queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Vamos para mais um minuto aqui, Doutrina EDR. Aqui ao meu lado, à minha esquerda, está o presbítero Cristiano Alves. Graça e paz. Nós iremos aqui abordar hoje sobre o livro profético messiânico do profeta Isaías, no capítulo 38, quando Deus envia uma mensagem revelada para Isaías sobre a vida de Ezequias, aonde o recado era: põe-te a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Bom, e a nossa pergunta a pergunta que foi feita para nós é: existe a vontade permissiva de Deus? Ou Deus revoga, muda a sua vontade por conta das orações? E baseado nesse texto, nós iremos aqui um pouquinho tentar esclarecer, e tentar discernir para que vocês desse canal sejam ministrados e abençoados. Presbítero Cristiano Alves. Amém. Glória a Deus. Já pegando um gancho aqui, o contexto aqui de Isaías 38, já no primeiro versículo, o Senhor fala assim, como já foi falado: assim diz o Senhor, versículo 1, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor não fala, não estipula quando ele vai morrer. Amanhã, agora, daqui a 15 anos, daqui a 30. O Senhor não determina um tempo. Isso já nos dá aqui um gancho para dizer que a oração de Ezequias, como já começa lá no versículo 2, que ele começa a orar a Deus e ele começa a apresentar diante de Deus todas as coisas que ele fez boas, porque Ezequias foi um rei bom, ao contrário de seu pai, o rei Acás, foi sucessor do rei Acás. Seu pai foi um rei mau. Sabemos que Ezequias seguiu toda uma linhagem dos reis de Judá, que a maioria foram bons reis, como Josafá, como o rei Josias, como o rei Asa, enfim. E a linhagem dos reis de Israel, depois que dividiu o reino norte e o reino sul, foram reis maus. Isso é um outro ponto. Mas Ezequias foi um rei bom, procurou andar conforme os estatutos do Senhor, procurou zelar pela lei de Deus, pelas leis cerimoniais, enfim. E quando ele ora a Deus, ele mostra tudo o que ele tinha feito para com Deus. Esse é o primeiro ponto. A oração de Ezequias não mudou que ele não iria morrer. Deus acrescentou mais 15 anos. Essa já é uma parte chave, já determina tudo. Que a minha oração e a tua não muda a vontade soberana de Deus. Ela muda uma situação que nós possamos estar vivendo, mas isso não quer dizer que a vontade soberana de Deus não vai se cumprir. Ela vai se cumprir, até porque Deus não é Deus de barganha. Ele não negocia comigo e contigo. Quem somos nós para negociar com Deus e Deus fazer o que queremos? Bom, no caso, muitas das pessoas confundem o fato de estar passando ou situação de aperto ou situação adversa e ora a Deus para que a vontade de Deus seja mudada, seja alterada. E Deus não muda, não revoga e nem altera a sua vontade. Deus muda as situações. Sim. Ou ele amplia o processo, ou diminui o processo, ou trabalha de outras maneiras, porque Deus é um Deus multiforme na sua forma de agir diante do homem, a favor do homem, e também com um terceiro elemento que é Satanás, e seus demônios. Então, a vontade de Deus jamais será mudada. A vontade de Deus sempre prevalecerá. Ele só muda a forma de agir, as maneiras com que as situações são conduzidas, independente das nossas orações. Sim. A vontade de Deus, ela sempre prevalece. A gente vai olhando o contexto aqui, esse início de Isaías 38, ali é um contexto onde estava já uma guerra armada do rei da Síria para tomar Judá. E eu creio que Ezequias estava com medo. E depois daquela oração, o Senhor acrescentou mais 15 anos e deu o rei da Síria, deu aquela guerra na mão de Ezequias. Por quê? Existia uma situação toda preparada, que era Judá perder a guerra, mas a oração de Ezequias, ao até se arrepender, por mais que ele tenha feito coisas boas, nós na caminhada, por mais que possamos ter um caráter, sermos retos, nós erramos. Mas o nosso trunfo, sabe onde é que está o nosso trunfo? É que temos o Espírito Consolador que nos direciona para o arrependimento,
a confessar nossas falhas e remir o tempo, resgatar aquilo que foi perdido. E Ezequias estava mostrando para Deus que queria resgatar o que tinha se perdido. E ali Deus acrescentou mais 15 anos para ele. A oração de Ezequias não fez com que ele vivesse eternamente, não fez com que ele não morresse, até porque Deus não determinou um tempo para ele morrer. Deus determinou que ele iria morrer. Não morreu 15 anos depois, não disse quando. É diferente. É como o médico fala assim, olha, você só tem mais 6 meses de vida. O médico deu um decreto. O médico não fala assim, ó, você vai morrer. O médico geralmente fala, ó, você está em estado terminal de câncer, você só tem mais 3 meses de vida. Ele determinou. Deus não falou para Ezequias quando ele iria morrer, até porque ele, creio eu, segundo alguns estudiosos, ele tinha uma úlcera. Ele tinha câncer, podemos dizer assim. Já naquela época já existia esse mal. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, acrescentou mais 15 anos. Mas ele morreu, irmãos. Então temos que entender, a nossa oração não muda a vontade soberana de Deus. A nossa oração, ela tem que ser de acordo com a vontade soberana de Deus. Um exemplo bem objetivo, e Cristo estava lá na cruz, cheio dos nossos pecados. E ele olhou e falou assim, Pai, por que me abandonaste? Ele mudou? Aquela oração mudou a vontade soberana de Deus, que era que ele levasse o sacrifício até o fim? Não, lá no Getsêmani ele fala assim, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Olha a oração de Cristo. Ele sabia que aquela oração, o início da oração, não iria mudar a vontade soberana dele, do Pai. Porque a vontade soberana do Pai, sabe qual é? Que ele padecesse a morte de cruz para nos redimir, para nos resgatar, para louvor e glória do seu nome. Então isso nos dá um exemplo, né, de que nós devemos orar sempre pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, mas sempre afirmando que seja feita a vontade do nosso Senhor. Amém. Não devemos orar pedindo para que Deus mude ou que Deus faça segundo a nossa vontade. Até porque Deus só vai agir favoravelmente à tua situação se for da vontade dele. É verdade. Uma ideia, ela só deixa de ser ideia e só passa para o plano da execução de Deus para a mim e para a sua vida, se estiver dentro do plano perfeito da vontade dele, que aquilo venha acontecer para a nossa vida. Então muitas pessoas confundem, né? Muitas pessoas não conseguem ter o discernimento de que a nossa vontade, ela é diferente da vontade de Deus, e que a vontade de Deus, ela sempre permanece, tá? Bom, esse foi o Minuto EDR, considerações finais do presbítero Cristiano. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, continua orando por nós, pastor missionário Márcio Carlos Souza, sua esposa irmã Josiane Souza, presbítero Cristiano, missionária Michela Brito. Somos carentes da oração de todos e até o próximo Minuto EDR para a glória de Deus. Que Deus abençoe, somos um, a paz.